Cuidados da sabedoria. O capítulo 13 de Provérbios nos ensina vários cuidados que a sabedoria nos ajuda a ter para ser feliz e viver cada vez melhor. Podemos organizar o capítulo 13 de Provérbios em 4 partes principais. Do versículo 1 até o versículo 6, os cuidados com as palavras. Do versículo 7 até o versículo 11, os cuidados com os negócios. Do versículo 12 até o versículo 19, os cuidados com as emoções. E do versículo 20 até o versículo 25, os cuidados com os relacionamentos. E a pergunta que esse texto nos ajuda a responder é: você tem se cuidado? Vamos estudar Provérbios capítulo 13 e aprender alguns cuidados que a sabedoria nos ensina. Primeiramente, o cuidado com as palavras, em Provérbios capítulo 13, versículo de 1 a 6. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o zombador não dá ouvidos à repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas os infiéis só desejam a violência. Quem vigia as suas palavras conserva a vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. O preguiçoso deseja e nada tem, mas o desejo dos que se esforçam será atendido. O justo odeia a mentira, mas o ímpio traz vergonha e desonra. A justiça guarda o que anda com integridade, mas a maldade subverte o pecador. O primeiro cuidado que o texto nos ensina a ter é com as palavras que falamos. Uma vez que dizemos algo, jamais conseguimos voltar atrás. Precisamos nos retratar, nos corrigir, mas muitas vezes as consequências de nossas palavras vêm sobre as nossas vidas. Uma das características de uma pessoa sábia é saber o momento certo de falar. Não desperdiçar as suas palavras, mas sempre dizer de forma acertada, na medida certa e na hora certa. O texto continua ensinando sobre os cuidados com os negócios, em Provérbios 13, versículos 7 a 11. Uns se dizem ricos sem terem nada, outros se dizem pobres tendo muita riqueza. O resgate pela vida de alguém são as riquezas que ele tem, mas o pobre não corre o risco de ser ameaçado. A luz dos justos brilha intensamente, mas a lâmpada dos ímpios se apagará. Da soberba só resulta a discórdia, mas a sabedoria está com os que se aconselham. A riqueza obtida com facilidade, essa diminui, mas quem ajunta pelo trabalho, esse a vê aumentar. A vida profissional e os negócios são coisas que precisamos tomar muito cuidado. Por isso a sabedoria de Provérbios nos ensina a nos contentar com aquilo que já temos e sempre buscar o melhor, mas através do trabalho somente. Um grande engano que tem levado muitas pessoas a não tomarem cuidado da sua vida profissional, de seus negócios, são as facilidades oferecidas pela corrupção. Não caia nessa cilada. Trabalhe, confie, espere no Senhor e Ele te abençoará. Depois o texto continua falando sobre o cuidado com as emoções, em Provérbios capítulo 13, do versículo 12 até o versículo 19. Esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. Quem despreza a palavra terá de pagar por isso, mas o que teme o mandamento será recompensado. O ensino do sábio é fonte de vida, para evitar os laços da morte. O bom senso conquista favor, mas o caminho dos infiéis é intransitável. Quem é prudente age com conhecimento, mas o tolo espalha a sua tolice. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas os tolos detestam afastar-se do mal. Um dos principais cuidados que precisamos ter constantemente
é com nossas emoções. O cuidado com os sentimentos, com o coração, com as reações que temos, com o valor que damos àquilo que acontece ao nosso redor, com as nossas intenções em tudo o que fazemos. Infelizmente, muitas pessoas conseguem controlar tudo, de animais de estimação, objetos, até mesmo controlar outras pessoas, mas não conseguem controlar as suas próprias emoções. Cuide do seu coração e o resto, tudo mais, também será bem cuidado. Por último, o texto fala sobre o cuidado com relacionamentos, em Provérbios capítulo 13, versículo 20 a 25. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. A desgraça persegue os pecadores, mas os justos serão recompensados com o bem. O homem bom deixa herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. As terras dos pobres dão mantimento em abundância, mas isso se perde por falta de justiça. O que retém a vara odeia o seu filho. Quem o ama, este o disciplina desde cedo. O justo tem o bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos ímpios passa fome. Além do cuidado com as palavras, com os negócios, com as emoções, também precisamos cuidar dos relacionamentos. A falta desse cuidado nos relacionamentos causa rupturas nas relações, com amigos, na sociedade, com os parentes, dentro da própria família e até mesmo no trabalho. Existem pessoas que não conseguem se relacionar, mas quando buscam a sabedoria, aprende a dosar a medida certa em cada relação. Cuide das pessoas que estão ao seu redor e deixe ser cuidado também. O texto-chave de Provérbios capítulo 13 é o versículo 20, que nos diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Esse texto nos ensina sobre a importância de tomar esses cuidados, tanto em nossas palavras, em nossos negócios, nas emoções, nos relacionamentos, e sempre buscar a sabedoria. Porque quem anda com quem é sábio se torna mais sábio, mas quem anda no meio de pessoas que ignoram a sabedoria acabam se tornando também ignorantes. Então tome cuidado. Algumas lições que aprendemos em Provérbios 13 são: o cuidado com as nossas palavras, com tudo o que dizemos. Também cuidar dos nossos negócios, a nossa vida profissional. O cuidado das nossas emoções, de nossos sentimentos. E o cuidado com os nossos relacionamentos, de todos que estão ao nosso redor. Uma pessoa descuidada não pensa antes de agir, não olha nem mesmo onde pisa. Mas a sabedoria nos ensina a sempre tomar cuidado antes de tudo. Seja uma pessoa cuidadosa e peça a Deus que também cuide de você através da sabedoria. Vamos orar? Senhor, nós queremos entregar a nossa vida aos teus cuidados, clamando ao Senhor, ó Pai, que venha cuidar de cada um de nós. Nos ensinar, Senhor, também a cuidar das nossas palavras, de tudo que dizemos, ó Pai, e nos perdoa quando falamos algo que não te agrada. Nos ensina também, Pai, a pedir perdão quando aborrecemos alguém com nossas palavras, meu Pai, e nos corrigir. Senhor, colocamos também a vida profissional, os negócios. Nos ensina, Senhor, a cuidar melhor disso, com sabedoria que vem do Senhor, e que o Deus venha prover para cada um de nós na medida certa. Senhor, também as nossas emoções, guarda o nosso coração. Nos ensina, Senhor, a cuidar dos nossos sentimentos, das nossas reações, das nossas intenções em cada atitude. E também, Pai amado, os nossos relacionamentos, todos que estão ao nosso redor. Nos ensina, Senhor, e coloca pessoas abençoadas ao redor deste teu filho e dessa tua filha, para cuidar dele e também para que ele possa cuidar. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, e que assim o Senhor nos ensine a tomar cuidados com a ajuda
da sabedoria.